Agora, de Abel para Abel, porque Abel Carlos da Silva Braga está classificado, ou quase classificado. Não está classificado ainda, né? Porque eu pensei a mesma coisa na Libertadores, mas eu acho que é muito difícil para o Botafogo superar esse resultado de 1-0, sendo que o empate do Fluminense agora, o Fogão tem que fazer 2 gols no Flu, uma diferença de 2 gols para chegar à final com o Flamengo. Uma das peças do Botafogo do futuro estava nos camarotes do estádio Newton Santos. E, pelo visto, fome não vai faltar ao volante Patrick de Paula. Ele não deve ter gostado muito do que viu num primeiro tempo de pouquíssimas chances. Logo no início, o alvinegro assustou com o Chay. A primeira finalização tricolor só aconteceu aos 31 minutos com o André. Na melhor oportunidade, já nos acréscimos, Riquelme ficou com a sobra, mas Marcos Felipe evitou o gol. No intervalo, deu tempo das duas torcidas se provocarem com alguns xingamentos. Dentro de campo, logo no início do segundo tempo, Matheus Nascimento, por muito pouco, não abriu o placar. Daniel Borges cruzou e Erisson, de cabeça, parou nessa defesaça de Marcos Felipe. Depois dos sustos, o Flu cresceu no jogo. André, de longe, levou perigo. Nonato parou em Diego Loureiro. O goleiro alvinegro voltou a aparecer bem nesse chute forte de Matheus Martins. Até que aos 35 minutos não teve jeito. Iago Felipe achou John Arias, que bateu na saída de Diego para fazer o gol do jogo. O colombiano tem sido o talismã tricolor nessa temporada. Já são 5 gols. 2 deles decidiram clássicos. No fim, Pineda sofreu um choque na cabeça, chegou a ficar desacordado e teve que ser levado ao hospital. Com a vitória do Fluminense, o Botafogo precisa ganhar por 2 gols de diferença no segundo jogo para avançar à final. O duelo acontece no próximo domingo, no Maracanã. Do lado tricolor, um certo alívio depois da eliminação traumática na pré-Libertadores. Existia tristeza pelo que ocorreu lá no Paraguai. Eu mesmo fiquei surpreendido ontem, anteontem, que eu falei, eu não me senti capaz de mudar a cabeça de vocês. Mas, no fundo, eles mudaram a minha. Porque eles batalham muito. O torcedor, eles foram muito claros comigo, com tranquilidade, com respeito. E eu, com respeito também, pelo que eu tenho da torcida tricolor. Gostaríamos que não ocorresse, mas eu fui tentar responder ele algumas perguntas, principalmente se falou demais, né, no lema do Luiz Henrique. Não posso me envolver, posso dar minha opinião, né, mas não teve nada, absolutamente nada comigo, saí tranquilo, fui pro meu carro. O importante nessa partida era vencer, era retomar as vitórias que a gente vinha tendo, porque ainda mais depois daquela dura derrota que a gente teve lá no Paraguai, a gente sabia que a gente precisa retomar esse rumo das vitórias. Já no Bota, o momento é de reconstrução, mas sem deixar de lado o presente. É um projeto que vem para ser pouco a pouco, né? Para consolidar o clube, para buscar por competições que o clube sempre é habituado, é um dos clubes mais tradicional, que briga por título, uma torcida apaixonante, mas as coisas têm que ser um passo de cada vez. Bom, o retrospecto no próprio campeonato estadual é de um Fluminense campeão da Taça Guanabara, mas que poderia estar abalado por ter sido eliminado precocemente da Libertadores e até de uma maneira inesperada, gerando esses protestos aí de torcedores, enfim. O Abel colocou panos quentes, mas não foi legal. O episódio realmente não foi bacana. Tomara que ele não se repita. Agora, o Fluminense sabe que precisa de resultados. E se passar pelo Botafogo, que hoje está bem encaminhado, mas futebol apronta e muito, o Fluminense vai enfrentar um Flamengo que ainda está em evolução com o Paulo Souza, está se encontrando num novo esquema tático. Mas ontem, Denilson, é importante, é um clássico tradicional, o Botafogo ainda está esperando seu novo treinador e o Flu precisava dessa reabilitação. O Fluminense é mais time nesse momento do que o Botafogo. Ficou claro ontem em muitos momentos da partida. Essa fase de reformulação, de construção de um elenco que o Botafogo está passando, gera aí tem que ter uma certa paciência, principalmente do torcedor. O Abel foi muito educado na coletiva, né?
Assim, o que o torcedor fez, ou os que os torcedores fizeram com o Fluminense e com o Abel na chegada, eu não concordo, porque vinha num retrospecto muito positivo, óbvio, que ali seria, você entrar na fase de grupo seria o grande objetivo do Fluminense, mas o Fluminense vinha jogando muito bem. E aí, por outro lado, a resposta de imediato também traz um pouco de tranquilidade, que foi a vitória do jogo de ontem contra o Botafogo. O Botafogo é um time mais jovem, um time que está se remontando, tem jogadores que têm uma certa qualidade, mas tem que ter uma questão de paciência com esse time. Não vai esperar que o Botafogo vá fazer um campeonato brasileiro. Todo futebol tem as suas surpresas, mas acho que é um time de manutenção no Campeonato Brasileiro, em reconstrução, e o Fluminense não. O Fluminense se reforçou bem, com jogadores de experiência, e se concretizar essa decisão com o Flamengo, jogo grande, porque o Fluminense está com um bom time também. Vai ser muito interessante se isso acontecer, e qualidade dos dois lados, equipes com propostas diferentes, mas o Fluminense nos clássicos está imbatível até então, não é?